É, eu gostei bastante desse capítulo, mas eu tô muito mais curioso pro próximo. Opa, aqui quem fala é o Ignis e no vídeo de hoje, continuando nossas reviews semanais de The Beginner, a gente vai fazer nossa review do capítulo 148 da Webtoon. E minha gente, esse capítulo foi um pouco mais calmo comparado aos outros, depois do que aconteceu no capítulo passado também, né? Ele foi um capítulo principalmente muito expositivo sobre alguns acontecimentos, mas ele é de extrema importância tanto para o futuro quanto para o momento agora da obra. A gente finalmente está sabendo um pouco sobre os Asuras, enfim. Dito isso, vem comigo que esse capítulo tá cheio de informação. Bom, só para relembrar vocês dos acontecimentos do capítulo anterior, lembre-se que o Arthur finalmente foi liberto da prisão e o Rei dos Anões foi morto pelo Aldin, que é um outro Asura aliado aparentemente ao Winston. Winston salva o nosso prota e é conversado sobre um estado de guerra que agora está 100% confirmada e é algo inevitável, vai acontecer. Dito isso, o capítulo anterior termina com o Winston dizendo que o Arthur vai precisar treinar e que o treinamento dele acontecerá em Hephaestus. Hephaestus, eu ainda estou em dúvida sobre a pronúncia. Mas enfim, o continente dos Asuras. Esse capítulo, já emendando disso, ele começa com o Arthur e com o Winston andando na floresta para se despedir da família do Arthur. O Arthur até se questiona do motivo dele não ter teleportado o Arthur direto já na caverna da anciã, porém ele diz que se ele fizesse isso, a barreira que protegia a família dele ia ser quebrada. Então que eles têm, devido a esse problema, né, ele teleporta eles para a floresta e eles têm um pouco de tempo para conversar. E essa conversa é extremamente importante, como eu tinha dito anteriormente, pois aqui é muita coisa, tem muita exposição sobre Hephaestus, sobre os Asuras, enfim, vamos lá. Bom, o Winston então questiona o Arthur sobre se ele estava prestando atenção sobre as informações e o Arthur dá uma repassada sobre as informações que, no caso, não foi mostrada a conversa, mas é para o Arthur expõe pra gente, pro público, enfim. Ele diz então que entre os Asuras tem diversas raças, sendo mais específico, tem 8 raças e dentre essas 8 raças tem 8 integrantes, 8 pessoas que são considerados altos 8, que aparentemente são os líderes dessas raças. O clã Vitra, que era liderado anteriormente pelo Agrona, é o clã dos Basiliscos. E uma informação que não foi dita, mas eu especulo que, é que os Asuras aparentemente todos são meio alguma raça. A raça da Sylvia era meio dragão, e o Agrona aparenta ser meio basilisco, então isso é especulação minha, tá, rapaziada? Então eu acho que os Asuras, eles são raças que aparentemente conseguem transitar, elas são metade, elas são um animal místico mais um humanoide. Isso não foi dito, mas é especulação minha, porque se a gente tem a raça do basilisco, a gente tem a raça do dragão, provavelmente tem outras raças, como sei lá, o grifo, não sei, tô jogando aí. Dito isso, voltando à exposição, o Arthur meio que se questiona. O Winston começa a meio que falar sobre o caso do Agrona, que ele sai do continente de Hephaestus, ele vai pro continente de Alácria, e lá ele começa a fazer a nossa jornada. Faz a jornada. Com isso, os Asuras que não iam ficar à toa, né, não iam deixar isso passar, eles tentaram uma tentativa de assassinato ao Agrona. E só iam os mais capacitados, só os mais fodas dos fodas, tipo, só os mais pica dos Asuras. Porém, entretanto, todavia, a Sylvia, que é filha, que a gente descobre que é filha do principal líder do clã dos dragões, aparentemente, ela vai escondido nisso e ela parte na missão de assassinato ao Agrona. Ela parte meio que escondida e ela chega lá na missão de assassinato do Agrona.
Dito isso, a conversa até ficou um pouco mais séria, porque o Arthur pergunta, mas, pô, o que aconteceu com ela então? E o Winston, ele até fala que essa informação é extremamente sigilosa e os únicos que sabem disso são poucos Asuras, membros do clã Indra. Então, como eu tinha dito anteriormente, não foi permitida ela ir, ela foi escondida. Mas, porém, entretanto, depois que ela foi para ir e a missão fracassou, existe uma lacuna, existe um grande mistério de como ela sobreviveu, por que ela estava se escondendo tanto dos Asuras quanto do, obviamente do Agroma a gente sabe, né? Ela não queria morrer, mas ela estava escondendo aparentemente também dos Asuras. Enfim, tem um grande mistério que ronda o desaparecimento dela e o encontro que ela tem com o Arthur lá no começo de The Beginning. Dito isso, o Winston começa a explicar sobre a derrota e o motivo por trás. Os experimentos que o Agrona estava fazendo são simplesmente... Bom, ele cruzava a raça dos Asuras com a raça dos inferiores, como eles chamam, né? Do continente de Alácria. E isso fez com que todos os inferiores ganhassem muito poder. Fora algumas pessoas que tinham desertado junto com o Asur, junto com a Agrona, fez com que o continente de Alácria acabasse com todos os Asuras e todos os enviados da missão. Depois dessa derrota dos Asuras, o Agrona até volta meio que pra... Não é meio que explicado, mas ele se encontra com o Lord Indra, que é o pai da Sylvia, e ele chega e fala, sua filha tá morta. Nisso, aparentemente, o Lord Indra queria começar a guerra, porém os outros clãs meio que frearam ele, tipo, vai dar merda aí. E aí foi formulado aquele tratado que não poderia, que os Asuras não poderiam entrar em combate entre eles. Dito isso, até ele explica que devido ao Agrona até rolou um quase extermínio com a raça dos basiliscos, mas ele também foi freado por algumas pessoas que, tipo, convenhamos que não acharam certo. Foi uma pessoa, é um basilisco. Por mais que eu olhe dos basiliscos, é um só. Você não precisa exterminar uma raça, porque uma pessoa isoladamente errou. Então, eles não foram tão extremos. E também, depois que ele descobre isso, o Arthur, ele finalmente tem um gatilho. Então os artefatos da lança que vocês entregaram a gente não era pra ajudar a gente. Era pra nos preparar meio que preparar ferramentas mais fortes para enfrentar o outro continente. E o próprio Winston fala que, abre aspas, né, para criar um campo de batalha mais justo. Foi a intenção que ele deixou os artefatos das lanças aqui. Eles deixaram os artefatos das lanças aqui. Pra meio que balancear com outro continente que já tava super desenvolvido, com um cara louco dos Asuras fazendo experimentos, enfim, a gente ia ser aniquilado se as divindades não tivessem intervido. O Arthur até fica um pouco irritado, então, tipo, ele pergunta, então onde eu entro isso? Em que peça de xadrez, em que lado eu tô nessa guerra? Como que eu vou ser usado nessa guerra? Mostrando que, enfim, os Asuras, eles realmente tratam qualquer outra raça como inferior, e o Arthur meio que já percebe isso, tanto que ele auto se denomina uma peça de xadrez dos Asuras. O Winston não nega nada, mas ele fala, mano, vai ser melhor pros dois lados a gente dizer que você só tá fazendo isso pra proteger sua... tá certo, mas não tá errado também. Dito isso, eles finalmente chegam na caverna da Ancião e tem um reencontro muito bonito e muito aguardado com o Arthur, com sua família. Finalmente, depois de tantos problemas que a gente vê o Arthur reunido com a família. É uma cena bem bonitinha, todo mundo reunido, a Sylvie, a irmã, enfim, é uma cena bem, bem agradável. O Big Need tem ele sabe construir ótimos momentos familiares, que a gente não tem muito em alguns animes, porque normalmente, sei lá, alguém perdeu o pai, enfim, a família é um pouco desestruturada, mas ao contrário daqui, a família é bem unida e quando rola esses momentos dá uma aquecida no coração. Então, foi um momento muito legal de ver. Dito isso, eles bem que se reencontram, tem umas cenas bonitinhas, porém, o Winston, ele parece um pouco apressado, seria a palavra. Ele fica até um pouco irritado com que o Arthur só não chegou e se despediu. Ele expande a aura dele, deixando todos aterrorizados em volta,
Porém, o Arthur, pra acalmar a família, ele fala, não se preocupa não, ele vai ser meu professor, o futuro professor aí, a gente só tá fazendo esquema aí, e ele pede pro Windsor esperar um pouco. Dito isso, o Arthur finalmente troca de roupa, ele come um pouco, né, toma um banho, que deve estar fedendo, depois das coisas. Após trocar, eles conversam um pouco mais, não é mostrado, né, só mostrado uma cena rápida, eles conversando, até que o Windsor meio que vai puxando a atenção do Arthur, tipo, vamos acelerar aí, e o Arthur pede pra conversar a sós com seus pais. Então, eles entram na casa da anciã Rina, eles começam a papear. No caso, o Arthur começa mais a falar. Primeiro ele começa com um papo estranho, dizendo, desde que eu vim pra esse mundo, muita coisa mudou, pá, não sei o que lá, e até que o capítulo fecha com essa cena, que, bom, vai explodir a cabeça de todo mundo, e só Deus sabe que vai ser do próximo capítulo, que o Arthur, ele revela que ele é um reencarnado. Eu fui trazido e renasci aqui. Fecha com essa cena que, minha gente, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei maluco. O que vai acontecer? Agora, literalmente, só Deus sabe. E o hype pro próximo capítulo fica cada vez maior. Vamos lá. Encerrado o capítulo, vamos nossas ressalvas finais. Como eu disse, foi um capítulo bem cheio de exposição. A gente teve muita informação sendo jogada. Não necessariamente com flashback, com diálogo. Muita coisa sobre as Asuras, a Grona, pá, não sei o que lá. Então ele foi um capítulo bem calmo comparado principalmente aos últimos, que foram um pouco mais... teve um pouco mais de movimento, teve um pouco mais de ação. E agora vem, querendo ou não, é a calmaria depois da tempestade. Vai rolar o treinamento também. Então a gente tá nesse momento de transição, talvez de um arco pro outro. Aparentemente o arco da Academia Shira já acabou. Aparentemente não, já acabou. E agora a gente vai pra guerra, é o que a gente acha, pelo menos. Depois do treinamento, é claro. A gente ainda ficou sobre um mistério de como tá a Tess, como tá os outros personagens, mas não importa agora. O que mais importa é como os pais do Arthur vão reagir. E é isso que é muito legal, que The Beginning se difere dos outros shonens não, dos outros isekais, né? Tirando o fato que ele é claramente muito inspirado no Mushoku Tensei, o fato do Arthur revelar isso já torna ele um pouco diferente, porque é uma coisa que nunca meio que é abordada, nem a outra vida, enfim, e esse é um papo interessante. E será que eles vão sentir? Será que eles vão aceitar de boa? Será que eles vão se sentir um pouco enganados? E... sei lá, mano, é muita pergunta. É muita pergunta e eu tô muito curioso. Será que isso vai rolar um debate? Tipo, finalmente vai ligar a chavinha? Tipo, era por isso que você era tão bom, mesmo sendo uma criança, pá. Eu não sei dizer, mas eu estou ansioso, um pouco preocupado. Mas, de fato, daqui pra frente, eu acho que o rumo da obra vai mudar. Que não... mano, terminar com essa bomba me indicou que só Deus sabe mesmo. Enfim, esse foi o capítulo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu gostei, se inscreva aí, assina o sininho para ser notificado. A gente tá lançando review toda segunda, com um pouco de atraso, mas tá sendo toda segunda. E, enfim, outros vídeos sairão também, então não se preocupe, não terá só The Beginning, mas a gente tá trabalhando nisso. Caso eu esteja trabalhando nisso, ou fiquei esquizofrênico, eu tenho múltiplas personalidades. Enfim, toda essa parte, sem enrolar, despedindo de vocês, espero vocês semana que vem, e até um próximo vídeo.